Pessoal, vamos então para mais um episódio do nosso podcast Radialis Talks. E hoje eu tenho o privilégio de receber a nossa amiga, doutora Romana Barbosa. Doutora Romana é médica oncologista do Corpo Clínico da Santa Casa e da Clínica Oncocenter, membro titular da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, uma grande amiga de muitos anos de caminhada aqui na oncologia, e é para mim uma honra receber você aqui hoje, Rô. Nós vamos falar sobre um tema muito importante que tem sido considerado um grande problema de saúde pública no mundo inteiro, que é o câncer de intestino. Doutora Romana, que bom ter você aqui hoje com a gente. Obrigada. Falar de um tema que é a sua prática, que é a sua rotina, e que você tem uma longa caminhada e uma excelente experiência nesse tema, enfrentando situações as mais difíceis com pacientes com câncer de intestino, desde o seu diagnóstico até o acompanhamento após o tratamento. Então, a sua experiência é muito importante para nós. Eu queria saber de você, bem-vinda, eu queria saber para a gente começar a nossa conversa, explica para o pessoal o que é o câncer de intestino. Olá, pessoal. É uma honra para mim estar aqui hoje nessa oportunidade. Eu agradeço imensamente, a doutora Luciane, a amiga Lu e toda a sua equipe por essa oportunidade de falarmos um pouquinho do nosso conhecimento sobre um tema de extrema relevância e que tem trazido muita preocupação na comunidade médica como um todo. Então, eu te agradecer de coração, porque é assim que a gente pode alcançar as pessoas, alcançar gestores, alcançar autoridades para sensibilizá-los diante de uma doença que vem com uma crescente incidência e que há que se promover ações como essa e como tantas outras, enfrentar o desafio que essa doença vem causando. Então assim, o que a gente tem visto é que o câncer de intestino ele se tornou um problema muito sério. A impressão que nós temos no nosso dia a dia é que o número de pacientes ele está aumentando e o número de pacientes jovens também com diagnóstico de câncer de intestino. Você tem percebido essa mudança, essa característica epidemiológica do câncer de intestino? Sim, isso já é uma realidade, Segundo o INCA, hoje a gente já sabe que o câncer de intestino ele está atrás do câncer de próstata para os homens e de câncer de mama para as mulheres. Então, exceto o câncer de pele não melanoma, ele é o segundo tumor mais frequente tanto no homem como na mulher. E o INCA tem trazido números crescentes. Por exemplo, ao triênio 2023 a 2025, há uma estimativa de 45.600 novos casos ano dessa doença. E, além desse dado, em 2023, o INCA também publicou um estudo mostrando o aumento, uma projeção de aumento para a mortalidade por câncer de intestino numa população jovem, mais jovem, precoce, dos 30 aos 69 anos, quando eles fizeram um levantamento dessa projeção, quando eles analisaram uma população ativa e que em 2030 há uma probabilidade de aumento de 10% de mortes por câncer de intestino. Então, isso se deve a vários fatores. Que a gente tem visto, e isso está na mídia. Nós tivemos aí recentemente vários casos de celebridades, pessoas conhecidas, que aparentemente estariam até fora da faixa etária esperada, são pessoas mais jovens. Existe algum fator de risco, algum aspecto peculiar que possa estar aumentando o risco dessas pessoas terem câncer? Queria que você comentasse um pouco quais são os fatores de risco para o câncer de intestino que estão desprotegendo essas pessoas e aumentando o risco, aumentando realmente a incidência do câncer de intestino. Sabidamente, os fatores de risco, aqueles fatores que aumentam o risco da pessoa desenvolver a doença são vários. E eles estão classificados em dois tipos, Aquele tipo que está relacionado aos hábitos de vida. Então,
A obesidade é algo bem preocupante, o consumo de álcool, o tabagismo, né, o fumo, o consumo excessivo de carnes vermelhas, carnes processadas, e a gente vem percebendo que é diferente dos nossos pais, dos nossos avós. Uma mudança de cultura. Uma mudança de cultura. Então, se a gente fizer essa análise, a gente vai ver que as crianças e os jovens, né, da nossa época para cá, eles foram expostos muito mais a uma dieta muito rica em carne vermelha e processados do que os nossos antepassados. Então, isso é um fato que é muito considerável. No mínimo, chama a atenção da ciência, né? Exatamente. Chama porque, para se processar um alimento, para ele durar, usam-se produtos sabidamente carcinogênicos, os produtos nitrosos. Então, isso é importante que as pessoas tenham conhecimento sobre isso e moderem o consumo desses alimentos. De alimentos processados. Processados, enlatados, principalmente os processados, né? Principalmente os processados, aqueles que você tem que usar algum produto químico ou para aumentar a sua validade, certo, ou para conservar, ou para dar sabor, um sabor artificial, um saborizante. Você comentou aqui durante a sua fala sobre os alimentos processados. Eu acho muito importante esse tópico, eu queria que você comentasse especificamente, assim, na sua opinião, tem algum tipo de alimento que você condena mais, que é condenável pela literatura? Alguma dica do que seria mais perigoso e que a gente deveria evitar no nosso dia a dia? Então, Lu, com relação a esses alimentos processados, né, que realmente eles estão já há bastante tempo já relacionados, né, pela OMS como cancerígenos, e que muitos deles estão na mesa, né, do dia a dia do brasileiro, né, na nossa mesa. Então, dentre eles, eu acho que assim, o bacon a gente deve chamar bastante atenção, porque o processo de defumar o bacon e que torna o mais saboroso é também um fator de risco. Ali também entra um processo cancerígeno e que muitas pessoas desconhecem, inclusive parentes que já tiveram câncer de intestino. E consomem às vezes diariamente. Diariamente, né? Sobre as carnes vermelhas, não que a gente esteja condenando a carne vermelha, mas a OMS, ela é clara, ela recomenda no máximo 500 gramas de carne vermelha por semana. Então, a maioria de nós não para pensar, não pesa isso, mas isso vem contribuindo e já é uma informação muito importante. Sim, já é uma recomendação que já é assim de vários anos, mas a gente percebe que não tem uma adesão, um acesso. Até mesmo o próprio churrasco, a gente deve assim não abandonar, mas moderar, porque o processo que faz com que o churrasco fique saboroso, ele acaba levando produtos ali que também são cancerígenos. Bom, a doutora Romana comentou aqui então com a gente sobre os fatores de risco, aqueles fatores que estão expondo por influência do ambiente, do estilo de vida da pessoa. Sim. Tem os outros fatores, né, sim. São fatores intrínsecos, né? Que são os fatores que não estão relacionados com a questão dos hábitos. Uma história familiar mais positiva, por exemplo. Exatamente. Pessoas da mesma família que já tiveram câncer de intestino. Exatamente. Então, esses fatores, assim, chamam atenção. Se tem um parente em primeiro grau que teve câncer de intestino, então esse já é um fator de risco a mais para aquela família, tá? Tem as doenças inflamatórias do intestino, dentre elas as colites, retocolites e a doença de Crohn. E tem as síndromes hereditárias, que são as doenças herdadas, né? Que dentre elas a gente tem mais conhecimento sobre a polipose adenomatosa familiar e a doença de Crohn. Então esses são aqueles fatores que não estão relacionados aos hábitos de vida, mas que também são consideráveis no desenvolvimento do câncer de intestino. Doutora Romana, então a gente já entrando um pouquinho, né, no assunto rastreamento. É importante identificar que essa é uma doença que pode ser identificada precocemente, né? Nem todos os tipos de câncer nos dão essa oportunidade. É possível se rastrear o câncer de intestino e já existem diretrizes para isso. Agora que a gente comentou um pouco sobre o histórico familiar, quais são as orientações, né, para o rastreio? O que se deve fazer para buscar o diagnóstico precoce? Quais são as orientações? O rastreio do câncer de intestino hoje ele já é bem definido, porém não temos uma grande adesão.
seja por mito, por medo, por desconhecimento. Então essa é uma oportunidade da gente talvez, né, desmistificar toda essa questão do rastreamento. Então o que é o rastreamento? Primeiro, o rastreamento ele é uma busca na população que não está com sintoma, que não tem a doença, onde a gente visa buscar ou um diagnóstico precoce ou se encontrar alguma lesão, ela seja numa fase inicial ou lesões pré-cancerosas. Existe algum sintoma que pode confundir o paciente, por exemplo, um paciente que tem sintomas parecidos com câncer de intestino e ele pode ser confundido por esses sintomas e achar que não é nada? Sim, isso é muito frequente. Inclusive, é um dos motivos das demoras do diagnóstico em relação, assim, entrando já, né, nos sintomas, sinais da doença, é bastante vasto. Então, pode ser de uma simples fadiga por uma anemia crônica que a pessoa está perdendo ali. Às vezes não identificou, nem que sabe, então ela tem apenas uma fadiga. Tá? Então isso pode ser confundido, uma dor abdominal, que pode ser confundido com inúmeras outras situações que a pessoa pode apresentar. Pode acontecer, às vezes, uma pessoa ter um emagrecimento sem causa aparente, isso ser um sintoma do câncer de intestino, e pode ser situações mais alarmantes, né? Quando a doença já está mais avançada. Eu observo, assim, algumas queixas de pacientes, às vezes eles falam com a gente que tinha um sangramento retal, que aqui a gente fala um pouquinho também do câncer retal, né? Não só do cólon, né? E foi confundido com hemorroidas, né? Sim, muito frequente. Esse é um dos maiores, assim, desafios, porque muitas vezes esse paciente que é jovem, não se pensa que ele tem. Ele acha que acontece com todo mundo, menos com ele. E ele pensa que o câncer de intestino está relacionado com as pessoas mais velhas. Exato. Então, é um grande desafio fazer o diagnóstico hoje de câncer coloretal nas pessoas mais novas, né? Então, voltando até essa questão do rastreamento, eu acho que a gente tem sempre que bater na tecla. Hoje, o rastreamento para a população chamada população de risco médio, aquela pessoa que ela não tem histórico familiar, não tem essas doenças de risco que a gente falou. Então, hoje, aos 45 anos, 45 aos 75 anos, ela está indicada a colonoscopia, né, que é o padrão ouro, hoje considerado para rastreamento do câncer coloretal. E dos 45 aos 75, a população geral deveria estar sendo orientada a realizar o primeiro exame e daí 10 anos se aquele exame estiver normal. Do 76 aos 85, isso deve ser individualizado caso a caso, pesado o risco-benefício, e acima dos 85, esse rastreamento ele já é considerado desnecessário. E para os pacientes de alto risco, ou seja, aqueles pacientes que têm um parente de primeiro grau, o pai teve câncer de intestino, o irmão teve, a mãe teve, qual que é a orientação em relação ao rastreamento? Aí tem que ver caso a caso. Por exemplo, se teve um caso em parente de primeiro grau, idealmente considera-se que deve fazer pelo menos 10 antes da idade que foi diagnosticada aquele caso. E aí para a síndrome se a doença, para cada um vai ter, né, um protocolo específico. De uma maneira geral. Então, assim, uma pessoa que deve ser seguida de uma forma mais rigorosa. Mais criteriosa. Realizar a colonoscopia de forma mais regular e aí seguir o protocolo. Se é doença de Crohn, aí ela vai ter um rastreamento específico. Se teve o pai ou a mãe, um parente próximo, cada um vai ter um rastreamento, assim, uma diretriz própria, e aí varia bastante. Muitas vezes o paciente ele não faz o exame de colonoscopia porque tem histórico familiar e tem medo de receber o diagnóstico. Esse enfrentamento do diagnóstico é algo que faz toda a diferença na vida dos pacientes. Nós sabemos disso, que nós recebemos esses pacientes aqui com a oportunidade de ter o seu diagnóstico precoce, mas às vezes não tem essa oportunidade. O que você tem a dizer sobre isso, né? Assim, na sua experiência, como é que você vê esse medo do enfrentamento da doença, medo de receber a notícia e muitas vezes negligência com relação à possibilidade de um diagnóstico?
Eu considero que é uma questão realmente de uma educação e de uma informação, porque a partir desse conhecimento que você pode encontrar lesões ali na colonoscopia, lesões que são consideradas pré-malignas e que naquele momento você tem a oportunidade de remover aquela lesão e te livrar de um câncer, ficar curado de um câncer, ou até mesmo ele tem uma lesão de alto risco que evoluiria, ele vai remover e ele não vai ter. Então talvez as pessoas não saibam disso. E aí ela fica com medo de fazer o exame, mas na verdade esse medo ele tem que ser modificado para um encorajamento a realizar um exame que salva vidas. Sim, então nós estamos falando aqui de um exame, que é a colonoscopia, que pode promover o diagnóstico, a identificação precoce de lesões pré-malignas ou malignas, que ao serem retiradas, permitirão ao paciente ser direcionado para o seu diagnóstico específico e para a sua cura. Bom, doutora Romana, já entrando assim no aspecto mais específico de sintomas, como a gente já comentou aqui, sangramento, alteração do hábito intestinal, quando o paciente identifica o câncer de intestino através dos exames, o que você diria para esse paciente? Você recebeu um diagnóstico de câncer de intestino através de uma colonoscopia. Qual é a mensagem para esse paciente? Qual é o próximo passo para esse paciente? Então é um paciente que a gente vai acolher e a gente vai tentar explicar para ele que, na maioria das vezes, né, o diagnóstico sendo precoce, ele é um paciente tratável e curável, tá? E que quanto mais cedo a gente tiver acesso a essa informação, mais rapidamente ele vai se submeter ao tratamento. E é um paciente assim que ele vai ter uma abordagem multidisciplinar. Ele tem que ser submetido a um procedimento, né, de estadiamento, que é um rastreamento do corpo, né, total, para identificar se aquela é uma única lesão, se ele tem outras lesões, para daí partir para o planejamento, né, do tratamento como um todo. E o tratamento, em linhas gerais, como é que ele se dá do câncer de intestino de cólon? O tratamento, ele deve sempre ser individualizado, multidisciplinar, e ele vai levar em conta vários critérios. Por exemplo, a localização, se é do intestino grosso, que é o cólon, ou se é do reto, tá? O tipo, a extensão, os fatores do próprio paciente, se é um paciente que tem condição a se submeter a um tratamento mais agressivo ou se ele não precisa de um tratamento mais agressivo. Então são vários fatores que serão considerados nesse momento. Todos os pacientes têm que fazer quimioterapia? Não. A quimioterapia ela faz parte de um plano de tratamento. Se a doença for diagnosticada, principalmente aí no caso da localização do cólon, que é o intestino grosso, esse paciente, muitas vezes, no caso da doença inicial, ele vai ser tratado com cirurgia exclusivamente. Aí, ao analisar, né, o estágio da doença, é que se identifica se ele tem algum fator de risco para aquela doença ter uma recidiva, né, para ao longo dos anos ele ter uma metástase, uma doença mais recorrente, aí tem indicação de quimioterapia. Mas muitos casos não tem indicação, e principalmente no estágio 1 e 2. Que são aqueles casos que foram diagnosticados precocemente. Exato. Ou seja, o tratamento ele pode ser desintensificado se o paciente consegue um diagnóstico mais precoce. Com certeza. Inclusive, a preocupação é exatamente nesse sentido, porque à medida que o paciente ele é diagnosticado com uma doença mais avançada, como infelizmente ainda é a nossa realidade, esse paciente ele vai ser submetido a tratamentos mais intensivos, ou seja, as chances de cura podem ser menor, o custo aumenta sobremaneira e aumenta também a complexidade do tratamento. Talvez ele precisasse só de uma cirurgia, mas se a doença está mais avançada, ele vai precisar às vezes de múltiplos tratamentos. O que você me diria assim, sobre as inovações nesse campo do câncer de intestino, nessa área específica da oncologia? A gente pode ter esperança de drogas novas, tecnologias novas para a cura do câncer de intestino? Como é que está isso aí? Sim, a gente acredita que enquanto a gente está conversando aqui,
está evoluindo e aparecendo algo novo. Sim. Né? E graças a Deus a ciência ela é bem dinâmica. Então assim, a gente tem vários estudos que estão em andamento, tanto para o diagnóstico, para o rastreio, quanto para novas drogas. Né? Então assim, hoje a gente não tem uma abordagem assim, muito diferente nas doenças iniciais, mas para as doenças que estão um pouco mais complexas, mais avançadas, tem evoluído bastante em termos de medicamentos, em termos de novas drogas, terapias muito específicas para determinados alvos moleculares, ou seja, conhecendo mais aquela doença, eu vou saber o alvo específico, a alteração molecular específica, e assim a gente fazer um tratamento bem mais direcionado, individualizado. Sim. Romana, eu assim vou entrar um pouquinho num tema que sempre me chama a atenção, né? Que eu sou essa pessoa que se sensibiliza muito com as histórias de nossos pacientes. Eu estava lendo essa semana e vendo uma entrevista do Tony Bellotto, que ele foi diagnosticado com câncer de pâncreas. E assim, um cara jovem, muito atuante, querido por todos. E ele colocou esse drama que ele está vivendo nas redes sociais de uma forma muito positiva, demonstrando um propósito muito grande que ele enxergou nessa nova situação que se apresentou na vida dele. E você tá aí, tem esse olhar muito cauteloso e muito introspectivo para cada paciente, muito peculiar. Eu queria assim que você me falasse como você vê essa questão do enfrentamento, como você tem visto essa caminhada sua. Me fala um pouco da sua experiência e dessa sua vivência em acolher e receber pacientes com diagnósticos tão graves como o de um câncer de intestino. Obrigada, né, pelas suas considerações. E eu penso muito sobre essa questão do propósito. No propósito e no encontrar sentido. Então, quando a gente recebe um paciente que está ali, né, com aquela notícia que para ele era a notícia que ele nunca gostaria de receber, então a gente tem que tentar encorajá-lo, levar esperança, entregar uma palavra sempre positiva e de ânimo, porque eu acho que é um momento realmente de uma crise na vida da pessoa. E muitas vezes eu lanço mão de uma experiência que eu tive lendo, né, um livro que você com certeza já ouviu falar, que é Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl. E assim, aquele neuropsiquiatra que foi para o campo de concentração, separado de sua família, e que saiu de lá pesando 25 quilos. E o que fez aquele homem ter tanta persistência, tanta vontade de viver, mesmo naquele sofrimento intenso. Propósito em si, né? Então ele tinha o quê? Ele tinha propósito, coragem e fé, confiança. Então ele olhava para aquele muro e para aqueles arames e então ele pensava, eu tenho um propósito que é sair daqui e encontrar a minha família, minha esposa querida. E aí isso me faz lembrar a jornada do paciente com câncer. Sem dúvida. E aí, muitas vezes a gente ainda vai dar, aí depois, como é que foi? Então ele foi liberado e ainda tem o mais lindo de tudo isso, que ele não encontra sua família, nem sua esposa, mas ele virou uma autoridade na logoterapia, que é a teoria da busca do sentido na vida. E isso ele pode ajudar e ainda ajuda muitas pessoas. Sem dúvida. Então o propósito e o buscar sentido é o que eu tento levar, né, para cada um desses pacientes que nos procuram, muito angustiados, com né, muito medo. Então fazer com que eles entendam que é doloroso o processo, mas que em si havendo um propósito, que é buscar a cura, que é se fortalecer para enfrentar o que ele precisa enfrentar, isso faz muita diferença. E tentar enxergar o sentido dessa caminhada. Dessa caminhada, né? É uma jornada de luta e de vitória.
É uma jornada que, mesmo que o desfecho não seja como a gente gostaria que fosse, há muito amor, aprendizado, gratidão nessa jornada, muita construção. E quantos bons resultados a gente não tem colhido ainda assim dentro das dificuldades, né? Sim, muitos, e principalmente quando há uma disposição genuína de lutar. Sim. Que bonito, muito bonito, e isso não me surpreende vindo de você, que é uma pessoa que sempre acrescenta muito para mim, para todos nós. Obrigado. Eu queria fechar essa nossa conversa, que eu acho que foi muito rica, chamando a atenção aqui para o diagnóstico precoce, deixando esse alerta meu e de doutora Romana. Antes disso, você vai deixar a sua mensagem final para falar hoje especificamente sobre a colonoscopia e todas as dificuldades que a gente encontra. É um exame que infelizmente ainda não é coberto pelo SUS. No rastreamento. No rastreamento de uma forma geral, da maneira como deveria. Mas fica aí o desafio, como Romana disse no início, né? Até para os canais as autoridades de saúde pública, deixando aqui esse nosso alerta da importância de se falar em diagnóstico precoce. Rô, uma palavra final para a gente ensejar esse momento importante aqui nosso de falar sobre câncer de intestino e sobre a vida do oncologista. Sim. Agradecer, né? Acho que a palavra que fica é gratidão. Agradecer pela oportunidade, né, da gente caminhar junto e da gente estar junto aqui, levando uma informação que pode, de repente, alguém ouvir isso e se sensibilizar quanto ao tema, e dizer também, né, para quem nos ouve, quem vai nos assistir, quem está, né, às vezes nesse medo de encontrar o diagnóstico, que não tenha medo, tenha coragem. Isso, que bom. É isso. Então, pessoal, esse foi o nosso podcast Radialis Talks com a doutora Romana sobre câncer de intestino. Espero que vocês tenham gostado. E a gente vem por aí com muito mais coisa, com outros especialistas também, falando de assuntos importantes e temas afins sobre o nosso universo da oncologia. Aguardem que a gente tem mais novidades por aí. Se você gostou da nossa entrevista, do nosso papo, vai lá, deixa um like lá nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube, e sigam as nossas redes sociais para mais informações e mais entrevistas.